Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Me chamo Leonor, tenho 24 anos e vivo em Vila do Sol, uma cidade pequena no interior do Alentejo. A primeira coisa que você precisa saber sobre mim é: eu gosto do silêncio. Não aquele silêncio desconfortável, mas o que abraça, que diz mais do que 1000 palavras. Gosto de vento leve nas árvores, de passos lentos, de chá servido em xícaras grossas de barro. E gosto, acima de tudo, do tempo quando ele não corre. Trabalho no Café Aurora, uma pequena cafeteria que pertence à minha família há 2 gerações. Aqui não temos relógios. De verdade, nem no pulso, nem na parede, nem no celular, que a gente quase nunca usa por aqui. Quem entra nesse lugar sente logo: o mundo lá fora parou por um instante. Na entrada do café, tem uma tabuleta escrita à mão pela minha avó, ainda nos anos 80. Aqui não existe pressa. Aqui se sente. E eu acredito nisso com todo o meu coração. Naquela manhã, o céu estava carregado, cinza. Uma brisa úmida passava entre as cortinas de linho, e o aroma de café fresco se misturava com o cheiro de madeira antiga. Eu já havia servido 3 cappuccinos, um chá de camomila e estava mexendo uma calda de canela quando a porta se abriu com força. Um café. Rápido! A voz foi firme, quase ríspida. Olhei para ele, terno amassado, cabelo bagunçado debaixo da chuva, celular preso no ombro, uma pasta de couro agarrada ao peito. Não parecia alguém que sabia o que era calma. Com um sorriso suave, continuei mexendo a cauda e respondi: aqui não temos rápido. Só com prazer. Ele pareceu confuso. Tirou o celular do ouvido, me encarou por alguns segundos como se eu tivesse falado em outra língua. Perdão. É que eu tô atrasado. Miguel. Leonor, disse, ainda sorrindo. Bem-vindo ao Café Aurora. Ele respirou fundo. Olhou ao redor, como se notasse pela primeira vez que o lugar era outro. Diferente. Mais quieto. Mais vivo. Escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Eu trouxe o café em uma xícara azul de cerâmica e um pedaço pequeno de bolo de milho com raspas de laranja, por conta da casa. O que é isso? Perguntou. Tempo. Respondi, brincando. Mas você pode chamar de café e bolo. Ele soltou uma risada curta, meio sem graça. Mas foi a primeira rachadura na armadura dele. Naquela tarde, Miguel ficou ali mais do que qualquer pessoa nova costuma ficar. Observava tudo. Não tocava no celular. Às vezes, olhava para mim, como se quisesse perguntar algo, mas não tinha pressa. E isso, vindo de alguém como ele, era um começo. No fim do dia, quando recolhi sua xícara, ele me disse: acho que precisava disso. Nem sei exatamente o que, mas, isso. Assenti. Não perguntei mais nada. Às vezes, o melhor que a gente pode oferecer é silêncio. No dia seguinte, ele voltou. E no outro também. Sempre sozinho. Sempre com cara de quem ainda estava aprendendo a respirar. Um dia, enquanto ele esperava o café, comentou: como vocês conseguem viver assim, sem olhar para as horas? Experimenta. Uma semana sem relógio. Se conseguir, o próximo café é por minha conta. Você tá brincando. Tô falando sério. Ele me olhou com um sorriso torto. Mas aceitou. Guardou o celular na mochila e fez um gesto como se estivesse assinando um pacto silencioso com aquele lugar. O que eu não sabia, ainda, é que aquele homem, que parecia ter vindo de outro planeta, ia virar minha rotina mais do que qualquer ponteiro de relógio. E que o tempo, aquele que eu pensava dominar, ainda ia me ensinar algumas lições. Miguel voltou no dia seguinte, e depois no outro. Sempre sozinho, com passos mais calmos, o olhar menos aflito. O celular, guardado na mochila, como prometido. Na terceira visita daquela semana, sentou-se no balcão. Eu estava organizando uns potes de biscoitos quando ele comentou, meio brincando:
Leonor, acho que já estou ficando viciado nesse lugar. Ou talvez, em não fazer nada. Sorri, mas mantive o tom leve. Não é vício, é só presença. Ele franziu a testa. Presença. Estar aqui, de verdade. Não só o corpo. Quando a gente desacelera, até o café muda de gosto. Ele riu, mas dessa vez, com sinceridade. Pela primeira vez, percebi que seus olhos, castanhos como chocolate amargo, estavam mais claros, menos cansados. Miguel começou a frequentar o Café Aurora todos os dias às 16 horas. Sem marcar no celular. Sem despertador. Só aparecia. E assim, sem querer, foi virando parte da rotina. Minha. E do lugar. Passava horas lendo jornal antigo, mexendo nos livros esquecidos da estante comunitária, ou simplesmente observando as folhas dançando no quintal. Às vezes, conversávamos. Ele me contava sobre Lisboa, onde morava, sobre reuniões, viagens, aeroportos. Mas dizia isso com um cansaço na voz, como quem falava de um mundo distante. E eu escutava, sem julgar. Só escutava. E você? Perguntou certo dia, depois de uma pausa longa. Nunca quis sair daqui? Conhecer outros lugares? Conhecer, sim. Fugir, não. Respondi, pegando uma folha seca do chão da varanda. Aqui eu escuto o tempo. E quando escuto, entendo o que sinto. Ele ficou em silêncio. E depois disse algo que me tocou mais do que ele imagina. Você fala devagar, Leonor. Mas diz tanto. Certa tarde, choveu forte. A luz piscou 2 vezes, por precaução, desligamos alguns aparelhos. Faltava pouco para fechar. Miguel chegou encharcado, sorrindo como um menino. Posso esperar a chuva passar aqui? Claro. Mas se molhar o chão, é você que limpa, brinquei. Ele tirou os sapatos na entrada. Ficou descalço. Deixou a gravata sobre a cadeira. E ali estava, o executivo de terno transformado em um homem comum, sentado no chão de madeira, escutando a chuva como se fosse música. Sentei ao lado dele. Dividimos um chá de hibisco. Ele me olhou de lado, com um olhar sereno. Você me fez esquecer que o tempo corre. E eu apenas sorri. Porque no fundo, esse era o maior elogio que alguém podia me fazer. Mas como toda calmaria, havia um vento novo no ar. Na semana seguinte, ele não apareceu. Nem no dia seguinte. Nem no outro. No terceiro dia de ausência, senti uma dorzinha no peito que não queria nomear. Talvez fosse só saudade. Talvez fosse medo do óbvio. Na sexta-feira, ele apareceu. De camisa impecável, relógio no pulso, o celular na mão. Desculpa ter sumido. Voltei a Lisboa por uns dias. Tudo bem, menti com um sorriso. Tudo certo? Sim. Ou quase. Recebi uma proposta. Nova campanha. Cargo grande. 1000 coisas ao mesmo tempo. Aquela loucura de sempre. Assenti, sem falar nada. Ele puxou o assunto, mas minhas respostas vinham mais curtas. Algo nele parecia mais rápido. O velho Miguel. Antes de ir embora, me entregou uma flor prensada entre 2 folhas de caderno. Peguei no quintal do café no último dia. É feia, mas achei bonita. Como esse lugar. Ele hesitou. Eu volto, tá? Mas a porta fechou. E o silêncio que ficou era mais pesado do que eu gostaria. Naquela noite, fiquei sozinha no Café Aurora. Sentei na mesa onde ele costumava ficar. A flor ainda estava comigo. Olhei ao redor, e pela primeira vez em muito tempo, o tempo voltou a correr. Durante os dias seguintes, tentei me convencer de que Miguel voltaria. Que aquela proposta que ele mencionou seria só mais uma aventura rápida, sem importância. Mas os dias continuavam passando. E ele, não. As folhas do quintal secavam e caíam.
As cadeiras do lado de fora estavam sempre vazias às 16 horas. E o balcão nunca mais teve as migalhas do bolo de limão que ele sempre deixava sem querer. Tentei não esperar. Mas todo o som da porta se abrindo fazia meu coração acelerar por um segundo. E logo depois, cair. Não era ele. Até que uma tarde, quando eu já havia desistido de esperar, ele apareceu. Entrou devagar, como se não soubesse mais se aquele era o lugar dele. Usava um casaco escuro, barba por fazer e olhos cansados. Eu estava atrás do balcão, limpando uma xícara. Oi, disse ele, quase num sussurro. Oi. Ficamos em silêncio. Não era o mesmo silêncio leve de antes. Esse tinha peso. Eu aceitei, falou, encarando o chão. Aceitou o quê? A proposta. Volto para Lisboa semana que vem. É uma campanha internacional. 3 meses de imersão. Talvez mais. Assenti. Não consegui fingir felicidade. Parabéns, murmurei, sem muita convicção. Leonor, eu não queria te deixar assim. Só que é uma chance única. Você entende, né? Queria dizer que não. Que não entendia como ele podia ir embora de um lugar onde o tempo tinha parado, onde ele tinha sorrido sem pressa. Mas em vez disso, falei. Eu entendo. Pessoas diferentes. Caminhos diferentes. Ele balançou a cabeça, como se quisesse negar aquilo. Não fala assim. É só o que é, Miguel. Você tem pressa. E eu tenho raízes. Naquela noite, não dormi. Me sentei no quintal do café, coberta por uma manta, escutando o vento passar entre as árvores. A flor prensada que ele me deu ainda estava dentro do meu caderno. Pensei em tudo, nos cafés compartilhados, nos silêncios, no riso leve, nas conversas sobre livros velhos, na chuva, na paz. E doía pensar que aquilo tinha data de validade. 2 dias depois, ele voltou. Dessa vez, com uma ideia. Vem comigo. Como assim? Lisboa. Por uns dias. Só para conhecer. Você disse que queria ver o mundo. A gente não precisa correr. Pode ser devagar. Do seu jeito. Fiquei sem palavras. O convite parecia bonito, até romântico, mas também confuso. Eu olhei para ele e vi o dilema em seus olhos. O homem que queria viver intensamente e a mulher que só sabia amar com leveza. Miguel, você quer me levar para sua pressa. Mas eu não caberia lá. Ele pareceu frustrado, mas não insistiu. Só queria tentar. Com você, tudo é diferente. Eu também queria. Mas às vezes, querer não é o bastante. Ele segurou minha mão por alguns segundos. Quentes. Fortes. E então a soltou. Eu volto. Um dia. Eu sorri triste. Talvez, quando seu relógio quebrar de novo. Na semana seguinte, ele partiu. Voltei à rotina do café. O tempo continuou lento. Mas o silêncio era outro. E, mesmo devagar, comecei a sentir algo novo. Saudade. Mas uma saudade que não doía mais. Uma saudade que me lembrava que, por alguns dias, alguém conseguiu me acompanhar no meu ritmo. E isso já era bonito o suficiente para ser lembrado com ternura. Até que, numa terça-feira qualquer, encontrei algo no banco do quintal. Um pequeno envelope com meu nome, escrito à mão. Dentro, uma passagem de volta. Só ida. E uma frase curta. Se um dia quiser correr devagar, ainda te espero. No café senhora. Acordei antes do sol naquele sábado. Não houve sonho, não houve despertador. Só um silêncio diferente, como se o universo tivesse me cutucado com carinho e dito: hoje é dia de sair do casulo. Fiquei sentada na beirada da cama por um tempo, os pés descalços no chão frio, ouvindo o som distante das ondas. A carta dele ainda estava ali, dentro da caixa de madeira onde eu guardava lembranças. A flor seca, a fitinha vermelha que ele amarrou no meu pulso uma tarde, e agora, aquela passagem com a mensagem que terminava com:
No café senhora. Miguel. Ele já estava em Lisboa fazia quase 2 meses. E eu continuava aqui, com minhas mesmas rotinas, minhas mesmas xícaras, minhas mesmas árvores do quintal. Só que algo em mim tinha mudado. Talvez fosse a saudade. Talvez fosse o silêncio que, mesmo confortável, já não preenchia tanto. Naquela manhã, eu decidi. Fechei o café devagar por tempo indeterminado. Coloquei o aviso na porta com letras manuscritas. A pausa faz parte da melodia. Assinado. Leonor. Separei poucas roupas numa mala azul marinho. Tranquei a porta com 2 voltas na chave. Respirei fundo e caminhei até a estação. Eu nunca tinha viajado sozinha. Nunca nem tinha andado de avião. Mas não me sentia com medo. Sentia que fazia parte de algo maior. Como se o tempo tivesse me dado permissão para um pequeno desvio de rota. O trem até Lisboa foi tranquilo. Pela janela, vi campos verdes, cabanas, árvores tortas pelo vento. Cada paisagem me fazia pensar em tudo que deixava para trás. E tudo que poderia estar me esperando. Quando cheguei em Lisboa, o cheiro era outro. As ruas vibravam. As pessoas andavam apressadas, com celulares na mão, fones nos ouvidos, passos firmes e olhares retos. E eu, com minha mala azul e meu vestido florido, andava devagar, observando tudo como se fosse um filme novo. Era um mundo onde os segundos gritavam. Mas eu, por dentro, continuava no meu ritmo. Fui direto para o endereço que ele tinha escrito na carta. Rua do Poço Novo 45, Alfama. Demorei para encontrar. Era uma viela estreita, com prédios antigos e roupas penduradas nas janelas. Mas ali estava. Uma porta de madeira com uma plaquinha pequena que dizia: Café Senhora. Aqui o tempo não corre, ele conversa. Meu coração deu um salto. Entrei. O sino tocou. Aquele mesmo som suave que usávamos no nosso café. Era menor do que eu imaginava, mas cheio de vida. As mesas eram de madeira crua. As paredes tinham fotografias em preto e branco, tiradas claramente por alguém com muito cuidado. No fundo, tocava jazz. E no balcão, ele, Miguel, estava de costas, lavando uma xícara. Assim como no dia em que nos conhecemos. Está limpo? Perguntei, com um sorriso contido. Ele virou devagar. Seus olhos demoraram 2 segundos para entender que eu era real. Leonor? Assenti. Ele soltou a toalha e veio até mim. Não me abraçou. Não falou nada por um tempo. Só me olhou, como quem tenta saber se está sonhando. Você veio. Vim devagar, como sempre. Ele riu, com os olhos brilhando. Esse café é nosso. Cada detalhe. Eu só esperei. Eu não prometo ficar, disse, com sinceridade. Mas prometo experimentar. Devagar. Sempre. Naquela noite, ficamos sentados na calçada em frente ao café. Tínhamos 2 cafés quentes nas mãos e nenhuma pressa nas palavras. Ele me contou sobre os clientes, sobre o fotógrafo que tinha feito as imagens da parede, sobre como sentia saudade da nossa varanda com cheiro de bolo. Eu contei sobre os dias vazios, sobre o som da chuva nas telhas, sobre as cartas que nunca mandei. Foi ali que entendi, não era o lugar, era o tempo. E quando 2 pessoas decidem sentir o tempo do mesmo jeito, mesmo que por pouco tempo, isso é raro. E bonito. Na manhã seguinte, ajudei ele a abrir o café. As pessoas passaram, olharam, sorriram. Um senhor entrou e disse: Aqui é o tal lugar onde o tempo para. Miguel respondeu: Não é que ele para. É que aqui, ele respira. Eu sorri. Respirar juntos. Devagar. Isso já era amor. 3 semanas se passaram desde que cheguei a Lisboa. Acordávamos cedo, preparávamos os bolos juntos, organizávamos as mesas e abríamos o café senhora com o mesmo ritual silencioso de sempre. Ele lavava a primeira xícara, eu polia a última colher. Era como se tivéssemos voltado à origem.
Só que numa cidade onde tudo girava rápido ao nosso redor. E mesmo assim, dentro daquele espaço pequeno com cheiro de café fresco, o tempo ainda parecia nos respeitar. Até que, numa segunda-feira nublada, tudo mudou. Miguel recebeu um e-mail no meio da tarde. Eu estava atendendo uma senhora que queria chá de camomila e fatia de bolo de milho. Vi o rosto dele se transformar do outro lado do balcão. Um leve franzir da testa, um silêncio que me cortou como faca. Esperei o movimento diminuir e fui até ele. Aconteceu algo. Ele fechou o laptop devagar. Respirou fundo. É uma proposta. De uma dessas grandes redes internacionais. Eles visitaram o café sem eu saber. Gostaram da ideia. Querem abrir uma franquia com base no nosso conceito. No mundo todo. Fiquei olhando para ele. Não sabia se sorria ou se sentia medo. E, você quer aceitar? Não sei. É tudo que eu sempre quis, Leonor. Ser reconhecido. Crescer. Levar algo bom para mais gente. Mas, isso pode mudar tudo. Ficamos em silêncio. Pela primeira vez, o tempo parecia correr dentro daquele lugar. Naquela noite, não jantamos juntos. Ele saiu para caminhar. Disse que precisava pensar. Eu fiquei sentada no balcão, em silêncio, olhando para a plaquinha na parede que dizia que o tempo não corre, ele conversa. E me perguntei, será que o tempo dele ainda queria conversar com o meu? 3 dias depois, ele tomou uma decisão. Eles vão investir. Aceitei. Mas com uma condição. Quero manter um único café fora da franquia. Nosso. Com tempo lento. Sem relógios. Só com a palavra agora. E o que você quer que eu faça? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Ele me olhou com ternura. Que fique comigo. Que cuide deste lugar quando eu precisar viajar. Que seja a alma do que estamos deixando aqui. E você? Vai estar aqui? Menos do que antes. Mas o suficiente para sempre voltar. Não respondi. Peguei minha xícara, dei um gole e olhei pela janela. Na semana seguinte, ele viajou. Primeiro para Madrid. Depois Paris. Depois São Paulo. O telefone tocava todos os dias. Ele dizia, pensei em você quando vi uma xícara azul no aeroporto. Ou a música que tocava me lembrou nossa varanda. Mas os dias foram ficando mais silenciosos. As mensagens mais curtas. E o tempo voltou a andar diferente. O café sem hora continuava com suas portas abertas. Agora com mais visitantes. Pessoas curiosas, influenciadores, jornalistas. Todos queriam experimentar o tempo lento. Mas dentro de mim, algo acelerava. Como se eu estivesse sendo puxada para um lugar onde não queria ir. E então, num sábado à tarde, enquanto eu limpava a última mesa, uma moça entrou com um presente na mão. Trouxeram isso para você. Disseram que era para abrir sozinha. Fui até o fundo. Abri o embrulho devagar. Era um relógio. Mas só com um ponteiro. E onde deveriam estar os números, havia apenas uma única palavra, repetida 12 vezes. Agora. Junto, um bilhete de Miguel. O mundo gira. Leonor. Mas com você, eu aprendi que há beleza em não correr. Se um dia decidir partir, que seja devagar. E se um dia decidir ficar, que seja inteira. Com amor. M. Underline. Chorei ali mesmo. Em silêncio. Não era tristeza. Era aceitação. Ele tinha seguido o ritmo dele. E eu precisava decidir o meu. Na manhã seguinte, abri o café como sempre. Preparei os bolos. Acomodei as flores. Coloquei o relógio novo na parede. E quando o primeiro cliente entrou, perguntei: vai querer café? Quero. Mas sem pressa. Sorri. Aqui, senhor, é só assim que servimos. E enquanto o mundo lá fora corria, dentro do café sem hora, o agora ainda tinha sabor de paz.
Mas naquela mesma noite, algo inesperado aconteceu. Uma ligação. Número desconhecido. Voz ofegante. É sobre Miguel. Aconteceu algo no voo de volta. Você precisa vir. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.